Queridos amigos do CN News, tema que recebeu muito destaque em toda a mídia e foi disseminado de uma forma completa, praticamente, discutindo as repercussões para a sociedade internacional, para a comunidade internacional e para o sistema internacional, foi a saída dos Estados Unidos do Tratado INF. Como também está sendo disseminado, já foi bem debatido nos meios de comunicação, o tratado foi assinado em 1987 pelo então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e pelo, na época, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Os dois assinaram um tratado, que era um tratado que tinha por objetivo a redução do potencial nuclear de cada país, de uma forma de tentar buscar não apenas um equilíbrio estratégico entre eles, mas um equilíbrio estratégico que gerasse maior segurança para a sociedade internacional, para o sistema internacional, de que não haveria possibilidades de ações que fossem ações agressivas e que toda a estratégia nuclear fosse voltada quase que exclusivamente para a defesa. O que é algo questionável, mas era este o cenário idealizado por eles. Bom, esse tratado percorreu quase 30 anos com a exclusão de várias ogivas nucleares, em número expressivo, mas que manteve certo comportamento. Deixando de lado os aspectos técnicos, porque isso tem que ser tratado para os especialistas em guerra nuclear, e tratando apenas das questões políticas, o que isso revela neste cenário imediato? Da perspectiva dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump, ele vive um momento de angústia interna. Ele pode sofrer impeachment, ele pode ser questionado ao ponto de perder totalmente o apoio dos segmentos republicanos que ainda lhe garantem uma certa base, e ele está sob o constrangimento e questionamento de ser ou um aliado informal do presidente Vladimir Putin ou como ser um aliado informal da Rússia. São ações políticas feitas pelo presidente norte-americano voltados para dar uma resposta interna ao seu país. Basicamente, o que se aponta é isso. Há outros elementos que são tecnicamente justificados, apresentados e esclarecidos para a sociedade, como, por exemplo, os conselheiros norte-americanos apontarem que a atual Federação Russa, que é a grande herdeira do Império Soviético ou da antiga União Soviética, ela está desenvolvendo mísseis que burlam ou que ignoram as cláusulas do tratado. Os diálogos que são apresentados entre os dois países chegam a ser muito curiosos. Um dos conselheiros russos, por exemplo, uma das autoridades russas chegou a falar que o míssil que eles apresentaram como grande inovação neste momento é um desdobramento do míssil anterior. E ele chegou a fazer uma certa gozação com os dados técnicos que foram apresentados pelos norte-americanos, pelas autoridades norte-americanas, dizendo assim, possivelmente eles têm informações muito precisas sobre os dados técnicos dos nossos mísseis. Talvez eles cheguem à conclusão que, na realidade, a diferença entre esse míssil, que é uma modernização do anterior, que não diz respeito às cláusulas do tratado, só diz respeito porque eles chegaram à conclusão que bastará colocar mais combustível no foguete. Ou seja, é uma forma de trabalhar em que chega a reduzir o argumento norte-americano, dizendo que tecnicamente eles não são demonstráveis. No entanto, o que se percebe são duas posturas diplomáticas distintas. Enquanto os norte-americanos estão apontando uma postura mais incisiva, mais proativa, alguns diriam mais agressiva, o governo da Rússia está adotando uma postura diplomática de mais diálogo e uma postura de mais pacificação. Se isso é uma estratégia para ganhar tempo e realmente burlar as cláusulas do tratado, isso é questão para se ver depois. No entanto, a postura diplomática do governo russo tem sido mais adequada, como, por exemplo, dizer que os parceiros norte-americanos desejaram sair. Isso nos exigirá de nós uma resposta em pé de igualdade, uma resposta em que nós também seremos obrigados a sair. E chegaram a falar, nós adotaremos um congelamento da postura e nos retiraremos também, já que os norte-americanos sairão, até que haja um amadurecimento das partes para discutir uma questão tão importante. Em síntese, o que revela para o mundo é um comportamento diplomático distinto.
por incrível que possa parecer para alguns, o comportamento diplomático da Rússia tem sido um comportamento diplomático mais à altura do diálogo, enquanto o comportamento diplomático dos Estados Unidos tem sido um comportamento diplomático de excluir a diplomacia para entrar com uma ação mais agressiva. A perda nesse sentido acaba sendo uma perda para os norte-americanos e um ganho político, estratégico e diplomático para a Rússia, mesmo porque os russos acabam dando continuidade aos seus programas, aos seus projetos. Além disso, os russos avançam no sentido de poder se apresentar como atores relevantes para o debate e o equilíbrio do sistema internacional e acabam acusando os Estados Unidos de serem o elemento que está rompendo esse equilíbrio. Tanto que uma das outras afirmações vindas do governo russo é de que aquilo que os norte-americanos estão fazendo significará diretamente no abandono de uma postura de equilíbrio estratégico armamentístico e, mais do que isso, uma nova corrida armamentista. É curioso, se já estava ocorrendo uma corrida armamentista subrepticiamente, faz parte do jogo diplomático em que você não pode nunca botar o dedo na cara do outro e constrangê-lo. Se você está fazendo coisas que possam burlar acordos e tratados, isso deve ser tratado por meio do diálogo e não da confrontação, porque senão você rompe o processo e apenas avança nos constrangimentos internacionais e na ruptura, na ruptura dos acordos que foram firmados. E óbvio, sempre que você prioriza o diálogo, se os acordos estavam sendo desrespeitados, o diálogo acaba exigindo um recuo para o respeito exclusivo às cláusulas do tratado. Novamente, foi uma perda para os Estados Unidos e pode ser um ganho para a Rússia.